Hoje, em nossa aula, nós vamos aprender o que é o número de oxidação, o famoso NOx. Pessoal, quando falamos em cátions e ânions, estamos falando em cargas reais, que é justamente quantos elétrons o átomo realmente está perdendo ou realmente está ganhando. O NOx já expressa uma carga que provavelmente o átomo vai ganhar ou perder se houvesse a quebra de ligação. Então, consequentemente, o NOx está muito relacionado à chamada diferença de eletronegatividade. Imagina que quando um átomo faz uma ligação covalente, quando ele compartilha um par de elétrons, esse par pertence aos dois elementos, aos dois átomos. No entanto, o elemento mais eletronegativo, ele puxa esse elétron para perto dele. E com isso, surgem as chamadas cargas parciais, que nós já aprendemos isso na aula de polaridade. Então o NOx, ele surge justamente desse somatório de cargas parciais que vai existir em torno desse elemento. Para a gente poder entender o que é o NOx aparente, também chamado de NOx médio, e o que é o NOx real, a gente vai para as seguintes explicações. Acompanhe com a gente a nossa aula de hoje. Então, pessoal, para entender NOx, é preciso que a gente entenda como funciona a diferença de eletronegatividade na determinação do NOx. Então, perceba que aqui em cima eu tenho uma fila de eletronegatividade dos elementos mais comuns da tabela periódica. Então, flúor tem eletronegatividade maior que oxigênio, maior que nitrogênio. Nitrogênio tem a mesma eletronegatividade do cloro. Então, aqui foi ontem, noite clara, que brindamos com uísque e seus parabéns no hotel. Tá? Essa aqui vocês já viram lá em tabela periódica. Muito bem, então vamos imaginar que cada ligação covalente corresponde a um par de elétrons. Então quer dizer que cada tracinho desse corresponde a um par de elétrons, um elétron do carbono e um elétron do hidrogênio. Bom, mas como nós estamos falando que à medida que o elemento é mais eletronegativo, ele puxa o par de elétron para ele, a gente vai imaginar o seguinte: em cada uma dessas ligações, em cada um desses traços, você sempre vai admitir que um elemento fica com a carga mais 1 e o outro elemento ficará com uma carga menos 1. Então é bem simples perceber isso, pessoal. Por exemplo, entre o carbono e o hidrogênio, nós sabemos que o carbono, é bem mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, consequentemente, nós admitimos que nessa primeira ligação aqui, o carbono teria carga menos 1, enquanto o hidrogênio teria carga mais 1, certo? Então, o carbono teria carga menos 1 e o hidrogênio carga mais 1. E assim nós vamos fazendo para cada um desses traços, para que a gente possa calcular o chamado NOx médio do carbono. Então veja, aqui na ligação de baixo, o carbono é mais eletronegativo, então ele passa a assumir carga menos 1. É como se o elétron, você vai imaginar que o par de elétron está mais próximo do carbono, desse jeito. Ó. É como se esse traço aqui branco fosse esse par de elétron, e aonde o elétron está mais próximo do carbono. Quer dizer que se houvesse um rompimento dessa ligação, o par de elétron, a ligação quebraria e o carbono ficaria com esse elétron. Então, o carbono assume carga menos 1, enquanto o hidrogênio assume carga mais 1. Agora, pessoal, quando o elemento tem a mesma eletronegatividade, é o caso do iodo, do enxofre, do carbono aqui em cima, e do nitrogênio e do cloro aqui em cima, ou quando eles são elementos iguais e, portanto, têm a mesma eletronegatividade, a gente diz que o par de elétron, esse parzinho de elétron que está aqui nessa ligação, é equidista, ou seja, está na mesma distância. Então, se está na mesma distância, a gente conclui que não há diferença de eletronegatividade e, portanto, o NOx seria 0 para esse carbono e 0 para esse outro carbono. Aqui a mesma coisa, nessa outra ligação seria 0 para esse carbono e 0 para esse outro carbono. Então, perceba que esse somatório, se eu for trabalhar com esse carbono aqui, esse somatório de cargas apenas desse carbono está dando menos 1, 0 e 0, totalizando uma carga de menos 2. Então, esse seria o NOx para esse carbono. Então, o NOx desse primeiro carbono seria menos 2. Nesse outro carbono, então veja que essa ligação aqui é entre carbono e carbono, a gente vai dizer que é 0. Então, seria 0 para esse carbono, 0 para esse outro carbono. Entre o carbono e o hidrogênio, nós sabemos que o carbono é mais eletronegativo, então ele puxa o elétron para perto dele, menos 1 para o carbono e 0 para o hidrogênio. Então, a carga total em torno desse carbono aqui seria 0 mais 0 mais 0 menos 1. Então, o NOx desse carbono aqui já seria menos 1. Certo? Então,
agora para esse outro carbono, a gente já viu aqui que a ligação entre carbonos é 0 e 0, só que o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, tá bem? Que o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Consequentemente, cada ligação dessa representa um elétron que esse oxigênio está puxando para ele. Então, seria menos 1 para esse oxigênio e seria mais 1 para o carbono, certo? Seria menos 1 para o oxigênio, seria mais 1 para o carbono. Então, aqui ao todo, esse oxigênio teria um NOx de menos 2, enquanto esse carbono aqui eu estou tendo NOx, vamos lá, que ainda falta o hidrogênio aqui embaixo, né? O carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, o carbono agora passa a ser menos 1, porque ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, e o hidrogênio passa a ser mais 1. Então, se eu for agora somar todas as cargas desse carbono, eu tenho mais 1, dá mais 2, com menos 1, dá mais 1, com 0, dá mais 1. Então, aqui está totalizando mais 1. Então, perceba que o primeiro carbono assumiu NOx menos 2, o segundo carbono assumiu NOx menos 1, e o terceiro carbono assumiu NOx mais 1, não é isso? Então, nós temos aqui menos 1 desse carbono central, mais 1 do carbono à direita e menos 2 do carbono à esquerda, certo, pessoal? Então, se eu fizer essa soma, eu vou ter o que nós chamamos de NOx médio, quando a gente faz o seguinte. Então, vamos lá. Aqui deu menos 1, né? Vamos lá, aqui deu menos mais 1. Esse aqui do centro é menos 1, tá? Aqui tá errado, aqui é menos 1. Beleza? Só consertando aqui. Então, nós temos que o primeiro carbono deu menos 2, o segundo carbono deu menos 1 e o terceiro carbono deu mais 1. Então, vamos colocar essas três cargas aqui. Menos 2 para o primeiro carbono, menos 1 para o segundo carbono e mais 1 para o terceiro carbono. Então, pessoal, como são 3 carbonos, nós estamos calculando o que chamamos de NOx médio, que é a média desse NOx. Então, consequentemente, dividindo isso por 3, eu vou ter menos 2, menos 1, mais 1. Eu posso cancelar esses valores aqui. Então, eu vou ter o NOx de menos 2/3. Perceba que isso é chamado de NOx médio ou também chamado de NOx aparente. Porque o NOx real, pessoal, vocês viram que cada carbono tem seu próprio NOx. Então quando a gente faz a fórmula dessa maneira, H4C3O, que se você parar aqui para anotar, é essa mesma estrutura. Nós temos 4 hidrogênios, 3 carbonos e um oxigênio. Então quando a gente faz assim, vocês vão ver na aula de hoje o seguinte, que a gente vai ver que o NOx do hidrogênio é mais 1, né? Em substâncias compostas, em geral, o hidrogênio é mais 1, vamos já ver essas regras. O oxigênio passaria a ser menos 2, né, em substâncias compostas, então eu teria mais ou menos o seguinte, vou chamar aqui de X, só para você ter uma ideia. Então, como aqui eu só tenho um oxigênio, eu vou multiplicar, ó, é o que nós chamamos de NOx aparente. Ó. Eu vou multiplicar esse NOx aqui pela quantidade dele, então ficaria menos 2, então eu teria mais ou menos o seguinte, mais 1 vezes 4, ó, então seria 4 vezes mais 1, mais aqui X vezes 3, ó, então eu teria aqui 3 vezes o valor X, e o 1, né, vezes menos 2, ó, 1 vezes menos 2, certo? A gente vai ver daqui a pouco que essa soma tem que dar 0, tá? Vamos já ver isso nas regras, mas vamos para cá, só para você entender o que é o NOx médio, tá? Então, aqui eu teria mais 4, aqui eu teria 3x, aqui eu teria menos 2, isso igual a 0. Passando 2 para lá, aqui eu vou ter, ó, mais 2 com menos 4, mais 4 com menos 2 dá mais 2, que passa para lá negativo. Então, fica assim, 3x igual a menos 2, aonde passando 3 dividido, eu vou ter o que, pessoal? Que x igual a menos 2/3. Olha só quanto é que deu aqui, menos 2/3. Então, pessoal, quando a gente faz esse cálculo de NOx, que a gente aprendeu lá na escola, para calcular o NOx de um elemento central, que geralmente é o NOx que não é o NOx tabelado, não é o NOx fixo, a gente está fazendo, na realidade, isso aqui, ó, imaginando que cada ligação química ela é um compartilhamento de um par de elétrons e que, devido à diferença de eletronegatividade, alguém fica com o elétron para perto. Então, no caso, o elemento mais eletronegativo é como se ele estivesse puxando o elétron para perto dele. E que, se houvesse uma quebra da ligação, esse elemento ficaria com o elétron.
Então é claro que no dia de uma prova, pessoal, a gente não vai fazer todo esse composto aqui, calcular ligação por ligação, a gente não perde esse tempo. Porque existem algumas substâncias que, dependendo da posição da tabela periódica, passa a ter um NOx já tabelado, fixo, um NOx que não varia. E é a partir dessas substâncias que tem NOxes invariáveis que a gente pode calcular facilmente o NOx do elemento central. Então vamos ver algumas regras para a gente poder entender isso. Veja só, nesse caso aqui, primeira regra, os metais alcalinos. Gente, pessoal, metal alcalino sempre é o metal de maior raio, é o elemento que tem maior tendência a perder elétrons. Então, sempre que um metal alcalino se liga a outro elemento, como o metal alcalino ele só tem um elétron na camada de valência, então ele vai sempre perder esse elétron para completar justamente a teoria do octeto. Consequentemente, todo metal da antiga família 1A, grupo 1, sempre vai ter o NOx mais 1. Então, perceba que, vamos lá, suponha que eu não saiba aqui o NOx do enxofre. Aqui eu não saiba o NOx do iodo, né? Mas veja bem como fica fácil quando eu tenho um elemento alcalino. Então, quando eu tenho um elemento alcalino, eu sei o seguinte, que o NOx do potássio aqui é mais 1 no sulfeto de potássio. Então, se o NOx do potássio é mais 1, eu vou chamar o do enxofre de X. Ora, então vou multiplicar agora, por quê? Porque a gente vai ver que essa soma aqui em cima vai dar 0. Então, se eu multiplicasse aqui mais 1 vezes 2, aqui daria mais 2. Consequentemente, o valor de x aqui teria que ser menos 2, para dar 0. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas aqui vamos só entender as regras primeiro, para a gente poder chegar nessa parte do cálculo real de NOx. Então, toda vez que nós tivermos um elemento da família 1A, o metal alcalino, sempre o NOx dele vai ser mais 1. Tá, gente? Agora não confunda. Esse NOx que está aqui em cima é o que nós chamamos de NOx aparente. O que é o NOx aparente? O NOx aparente é o NOx do elemento individual, que no caso aqui é mais 1, família 1A, ó, é o NOx individual, o NOx real, que a gente chama de real, multiplicado pelo índice. O índice é esse númerozinho que acompanha aqui, a quantidade de átomos do elemento. Então, veja, o NOx aparente aqui, ó, ele é esse resultado do NOx real, que no caso dos metais alcalinos é mais 1, que multiplica a quantidade desse metal aqui na fórmula. Então, mais 1 vezes 2 dá mais 2. No caso, o sódio aqui, ó, se eu for calcular o NOx aparente, o sódio aqui eu tenho quanto? O NOx dele é mais 1, família 1A. Como eu só tenho um sódio, mais 1 vezes 1, o NOx aparente também vai dar mais 1, certo? Então, todo metal da família 1A, do grupo 1, ele sempre tem NOx mais 1. Por quê? Porque quando o metal é da família 1A, ele vai perder um elétron para se estabilizar, tá? Lembra que quem está no grupo 1 da tabela periódica só tem um elétron na camada de valência. Da mesma forma, são os elementos do grupo 2, né? Antiga família 2A. Que quando você faz a distribuição eletrônica de elementos do grupo 2, vocês vão perceber que os elementos do grupo 2 possuem 2 elétrons na camada de valência. Então, para ele se estabilizar, para ele atingir o octeto, eles perdem esses 2 elétrons. Então, nós dizemos que todo metal alcalino terroso, ou seja, a família 2A, aí nós temos o quê? Berílio, magnésio, cálcio, estronço, bário, sempre que estiverem em substâncias compostas, vão compostas porque a gente vai ver que substância simples passa a ter o NOx 0, vamos já falar sobre isso, mas em substâncias compostas eles terão sempre o NOx mais 2. Então veja, eu já sei que o cálcio aqui é mais 2, eu já sei que o bário aqui é mais 2. Tá? A gente vai já depois calcular os dos outros elementos. Por enquanto, olha a regra que nós já temos aqui. Todo elemento do grupo 1, o NOx real é mais 1. Todo elemento do grupo 2, o NOx real é mais 2. Então é bem fácil. Então, quer dizer, pessoal, quando a gente vai fazer um balanceamento de uma equação, quando eu quero determinar o NOx do elemento central, se tiver um elemento do grupo 1 ou do grupo 2, eu começo logo por eles, porque são NOx fixos, são NOx reais, que não variam, independente com qual elemento da tabela periódica esses átomos estejam ligados, tá? Ele não terá variação de NOx. Bom, o alumínio é outro caso. Sempre que eu tiver alumínio, por que não os outros elementos, Marlos? Porque os outros elementos da família 13, antiga família 3A, eles têm algumas variações de NOx. Porém, o alumínio já foi comprovado cientificamente que ele não varia de NOx, tá? Porque ele é um metal, ele tem 3 elétrons na camada de valência, ele perde esses 3 elétrons para se estabilizar. Consequentemente, veja bem, aqui nós temos um composto chamado azoteto de alumínio, que se eu quisesse calcular aqui a carga do nitrogênio, né, qual é o NOx
desse nitrogênio, ficaria complicado calcular. Mas olha como é simples. Eu sei que o alumínio aqui é mais 3, ó. Se o alumínio aqui é mais 3 e o índice dele aqui é 1, o NOx aparente aqui é mais 3. A partir desse NOx, eu posso calcular o NOx desse outro elemento. A gente vai já ver que a soma aqui daria 0. Então, bastaria eu chamar isso aqui de x, ó. Aqui x vezes 3, aqui vai dar 3x, ó. Onde 3x mais 3 tem que ser igual a 0, onde x vai ser igual a menos 1. Então, já sei que esse tal de azoteto, ele teria carga menos 1. Então, veja que se eu sei o NOx de alguns elementos tabelados, o NOx fixo, eu consigo rapidamente calcular o NOx de um elemento que eu não conheço. Então, aqui, mais uma vez, ó, o NOx do alumínio aqui é mais 3. Ó. Se eu fosse calcular o NOx aparente, 3 vezes 2, ó, o NOx aparente aqui é mais 6. Quer dizer que aqui vai ser menos 6, porque a soma tem que dar 0. Ó. E a gente vai ver mais na frente que dividindo aqui, ó, e já sei que o enxofre seria menos 2, porque menos 2 vezes 3 dá menos 6. Então, família 1A, NOx mais 1, família 2A, NOx mais 2, e alumínio sempre o NOx mais 3, certo? Então, vamos continuar as regras. Próxima regra, halogênio. Gente, elementos do grupo 17, chamado de halogênios, sempre vão ter o NOx menos 1 em substâncias compostas, a não ser que esse elemento halogênio esteja ligado com o flúor. Até porque nós sabemos que na tabela periódica os elementos de maior eletronegatividade são os elementos do grupo 17, flúor, cloro, bromo, iodo. No entanto, quando esses elementos estão ligados com o próprio flúor, que é o elemento mais eletronegativo da tabela, ele deixa de ser menos 1. Então veja que todo elemento do grupo 17, eles têm na camada de valência 7 elétrons. Quer dizer que para 8 basta que eles ganhem 1 elétron. Por isso que nós dizemos que o NOx dos elementos da família 17 é menos 1. Então veja bem como é prático. Se eu sei que os elementos do grupo 17 têm NOx menos 1, veja, aqui é um elemento de transição, que é o cromo. Eu não tenho como determinar o NOx do cromo porque os elementos de transição variam de NOx. Por exemplo, o cromo pode ter o NOx mais 2, seria chamado de íon cromoso, que é o menor NOx, e teria o NOx mais 3, que seria chamado de íon crômico. Então, como é que eu vou saber o NOx do cromo se ele pode ser o mais 2 ou mais 3? Eu uso aqui o cloro, que eu já sei que ele é da família 7A, grupo 17, e que o NOx real tabelado dele é menos 1. Se eu tenho menos 1 e o índice é 3, menos 1 vezes 3, quer dizer então que o NOx aparente aqui é menos 3. E a gente vai ver que numa substância composta neutra, a soma tem que dar 0. Então, já sei que aqui tem que ser mais 3. Ó. Eu já tenho como calcular aqui o NOx do cromo. Ó. Agora, veja que eu tenho tanto cloro é do grupo 17, antiga família 7A, quanto flúor, também é da família 7A. Só que nós vimos lá no começo da aula que o flúor é o elemento mais eletronegativo. Então, se ele é o mais eletronegativo, eu vou primeiro colocar o NOx para ele. Consequentemente, o NOx do flúor aqui é menos 1. Se o NOx do flúor é menos 1, então sobra para o cloro ser mais 1. Então, nem sempre os halogênios terão sempre o NOx menos 1. Se ele tiver ligado a um elemento mais eletronegativo que ele, aí ele passa a assumir o NOx, que vai justamente ser correspondente ao contra-NOx do elemento mais eletronegativo, que no caso aqui o flúor é menos 1, o contra-NOx dele é mais 1, certo? Então lembra disso, mas em geral os elementos halogênicos estando do lado direito da fórmula, porque sempre quem está escrito no mais extremo direito da fórmula, sempre será o elemento mais eletronegativo, tá? Salvo algumas exceções, mas em geral é assim. Então, geralmente, quando o elemento da família 7A está escrito do lado direito da fórmula, ele passa a ter NOx menos 1, porque ele está sendo o elemento mais eletronegativo. Beleza? Vamos continuar nossas regras. Pessoal, toda substância simples, ela tem um NOx zero, até porque a gente vai ver que quando um composto é considerado neutro, é uma molécula neutra, quer dizer que não tem carga. Então, quer dizer que se não tem carga, e nós estamos falando de elementos de mesma eletronegatividade, lembra lá do que a gente começou comentando sobre a ligação? Imagina que aqui eu tenho 8 enxofres, mas cada enxofre tem a mesma eletronegatividade. Então, seria 0 para um, 0 para o outro. 0 para um, 0 para o outro. 0 para um, 0 para o outro. Consequentemente,
Toda substância simples que não tem nem nada escrito aqui em cima é porque o NOx é zero. Se você pega zero e divide por 8, também dá zero. Ou seja, zero, que é o NOx real, vezes 8, que é o índice, dá zero. Então, toda substância simples, o NOx sempre é zero. E os íons formados de apenas um átomo, chamado de monatômicos, por exemplo, aqui o manganês, o NOx desse elemento é a própria carga. Então, qual é o NOx desse íon manganês aqui? É mais 2. Qual é o NOx aqui desse sulfeto? É menos 2. Ah, só lembrando, tá, pessoal? NOx, sempre você escreve com a carga do lado esquerdo. Carga escrita do lado direito é carga real. É quando você está trabalhando com íon. Tá? Então, quando você escreve um íon, você coloca sempre o sinal do lado direito, porque está expressando quantos elétrons foram realmente perdidos ou recebidos. Mas quando nós estamos falando NOx, nós escrevemos sempre do lado esquerdo, porque é uma carga que ainda não foi efetivada, é uma carga que ainda não foi quebrada. Beleza, pessoal? Não surgiu ainda essa carga real. Beleza, então veja, substância simples, NOx sempre zero, então quer dizer que se eu botasse aqui, professor, se eu colocasse aqui, por exemplo, P4, então P4, NOx seria zero, independente se aqui tem 4, tá, pessoal? Então, se a substância é simples, sempre o NOx vai ser zero. Se for um íon e esse íon é formado de apenas um átomo, o NOx sempre será a própria carga do íon. Tudo bem? Vamos para a próxima regra. Substâncias compostas, a soma, se não tiver nenhuma carga, vocês percebem que aqui é como se tivesse zero, ó, não tem nenhuma carga. Então, quer dizer que o somatório, aqui esse NOx X, Y, Z, o NOx aparente, esse somatório do NOx aparente, o somatório do NOx aparente tem que ser igual a zero também, já que essa molécula toda aqui não tem carga. Se a molécula toda não tem carga, então a soma de todos os NOx tem que se cancelar. Porque, lógico, pessoal, um elétron está sendo puxado por alguém e alguém está perdendo esse elétron. Então, se a carga, na hora que um átomo puxa o elétron para ele assume uma carga menos 1 e o outro átomo assume carga mais 1. Então, tem que dar zero, certo? Então, se eu estou trabalhando com uma substância composta, mas ela não é um íon, então a soma dá zero. Então, veja bem, usando as regras que nós já acabamos de aprender, nós sabemos que o potássio é família 1A, então o NOx tabelado é mais 1. Aí a gente vai ver daqui a pouco que o oxigênio, substância ternária, a gente vai ver que é menos 2. E aqui eu vou chamar de X. Olha como eu resolvo essa equação. Eu sei o seguinte, sempre multiplicando, ó, mais 1 vezes 2 dá mais 2, x vezes 2 dá 2x, menos 2 vezes 7 dá menos 14. A soma disso aqui, esse somatório aqui, ó, tem que dar zero. Então, eu sei o quê? Que mais 2x, menos 14 igual a zero. 2x igual a 12, logo x igual a mais 6. E esse mais 6 é o valor de x, tá, pessoal? Não é o valor aqui de cima, é o valor aqui de baixo. Então, quer dizer que cada átomo de cromo, ele tem o NOx de mais 6, que multiplicando por 2, ó, se eu multiplicar por 2, então o NOx aqui aparente vai ser 12. Mas não dá para fazer isso de cabeça? Dá, pessoal. Se você já sabe, ó, por exemplo, se você já sabe que aqui deu mais 2 e aqui deu menos 14, você faz a perguntinha. Qual é o número que somado com menos 14 mais 2 dá zero? Qual é o número que eu tenho que somar com 2 menos 14 para dar zero? 12. 12 dividido por 2 aqui, ó, que são 2 cromos, dá 6, ó. Tá certo? Então, veja, toda substância composta que não tem carga, a soma desse NOx aqui em cima, chamado de NOx aparente, esse somatório tem que ser igual a zero. Tudo bem, pessoal? Tá? A gente vai fazer exercício daqui a pouco, mas fica logo essa dica. Toda substância composta que não tem carga, a soma dos seus NOx aparentes tem que ser igual a zero. Vamos para a próxima dica. Pessoal, aqui eu coloquei uma coisa interessante, porque veja bem, se você fizer a distribuição da prata, que o número atômico é 47, vocês vão ver que vai terminar em D9, S2, D9, né? Você vai ver que termina assim, distribuição. Se eu fizer 47 aqui rapidinho, só para você ter uma ideia, ó, 47. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D9, né?
Opa, aqui deu 38 com 9, 47. Então veja o seguinte, que a gente sabe que quando o cara vai formar um íon, a gente tira o elétron da camada de valência, que no caso a camada de valência aqui, ó, é 5s2. Só que existe aquela regrinha que nós já aprendemos aqui no curso, que toda vez que termina em S2D9, o que você faz? Você tira o elétron daqui do S2 e passa aqui para o D9. Então fica assim, a distribuição real da prata é S1D10. Então perceba que todos esses orbitais aqui estão preenchidos, exceto esse S1. Então quer dizer que quando esse cara forma o íon Ag+, ele tira justamente esse elétron da camada de valência. E olha o que acontece, a prata fica toda completa, ela passa a ter todos os orbitais preenchidos. Portanto, amigos, a prata é uma exceção das regras dos elementos de transição, onde ela passa a ter o NOx tabelado. O zinco, ele tem o mesmo esquema, tá? Só que ele termina em S2D10. Então, quando ele perde 2 elétrons, ele também fica todo completo. Portanto, amigos, bote na sua cabeça, toda vez que aparecer prata, ou toda vez que aparecer zinco, respectivamente, a prata, o NOx tabelado é +1, enquanto o do zinco é +2, ó. Com isso, ficaria fácil aqui calcular o NOx do cromo, né? Porque eu ia calcular pelo oxigênio, ia chamar isso de X, e a gente vai ver daqui a pouco como é que se faz esse cálculo. Mas lembra, toda vez que aparecer prata em substância composta... Mas por que substância composta? Ora, gente, porque se a prata estiver sozinha, o NOx é 0, certo? Se o zinco estiver sozinho, o NOx é 0. Substância composta, substância simples, sempre o NOx é 0. Mas em substância composta, a prata passa a ter o NOx +1, enquanto o zinco passa a ter o NOx +2. Então, eles têm NOx tabelado, assim como o alumínio +3, são NOx fixos, que você tem que, infelizmente, usar um pouquinho aí dessa decoreba, botar na sua cachola, para que quando você chegue lá no Enem, você tenha esses dados na sua cabeça para facilitar o cálculo do NOx e o balanceamento de equações. Tudo bem, vamos para a próxima dica. Pessoal, o oxigênio, aqui tem uma coisa interessante, tá? Os livros colocam assim para ti, que o oxigênio pode ser -2, como ele pode assumir nos peróxidos -1 e nos superóxidos -1,5. Assim como ele pode ainda assumir carga positiva nos fluoretos. Pessoal, olha só, eu vou te dar uma dica que é muito bacana, eu acho que isso aqui vai servir muito para ti. Dica aí do professor Marlos Andrei, ó. Toda vez que você tiver um composto ternário, o que é um composto ternário? Que são 3 elementos no mínimo, ou em diante, ou seja, de ternário em diante, de 3 elementos em diante. Toda vez que você tiver um composto com de 3 elementos ou mais, o oxigênio sempre vai ser -2. Você só vai ter a preocupação do oxigênio ter uma carga diferente de -2 se ele tiver num composto binário, ou seja, ele e outro elemento. Mas se forem 3 elementos ou mais elementos, não perca tempo. O oxigênio é família 6A, grupo 16, ele tem 6 elétrons na camada de valência, e quem tem 6 elétrons para 8 tem que ganhar 2. Consequentemente, vá logo botando -2 aqui, ó. Aqui eu já poderia calcular o do carbono facilmente, já que eu sei que potássio é família 1A, é +1. Aqui eu multiplico, ó, -2 vezes 4 dá -8. Aqui eu multiplico, ó, mais 1 vezes 2 dá +2. Pensa no número que somado -8 com 2 dá 0. Não dá mais 6? 6 mais 2 não dá 8, menos 8 não dá 0? 6 dividido por esse 2 quer dizer que cada carbono passa a ter o NOx +3. Então veja como ajuda muito você saber o NOx real. Porque aqui, ó, eu já sabia que o oxigênio era -2, porque esse composto aqui ele é um composto ternário. Ele é formado por 3 elementos. Sendo formado por 3 elementos, o NOx do oxigênio sempre será -2, tudo bem? Agora, se o composto for binário, atenta para as regras anteriores. Não fica decorando mais regra do que o necessário, pessoal. A gente não fica enchendo a cabeça de gente de regras, porque pode ser que no dia a gente esqueça. Então faça assim, é bem simples, olha. Eu já sei que o elemento da esquerda provavelmente será um elemento tabelado, certo? Então, por exemplo, eu já sei que a prata aqui é +1. Então, para que eu vou ficar me preocupando em saber se o oxigênio é peróxido, se ele é superóxido? Porque nos peróxidos, ele assume o NOx de -1. Nos superóxidos, ele assume o NOx de -1,5, tá?
E nos fluoretos ele pode ser mais um, mais dois. Mas olha como é fácil, como eu não preciso decorar o que é um peróxido, o que é um superóxido, o que é... Basta eu calcular o seguinte, olha. Prata é mais um. Mais um vezes 2 dá quanto? Mais 2. Então, pensa que aqui você pode chamar de x, se você não quiser fazer de cabeça. Então, aqui x vezes 2 dá 2x, ó. Eu sei que mais 2 mais 2x tem que ser igual a zero, porque aqui não é íon, é uma molécula neutra. Consequentemente, eu tenho aqui que 2x vai ser igual a menos 2, x vai ser igual a menos 2 dividido por 2, x vai ser igual a menos 1. Se x deu menos 1, se o oxigênio deu menos 1, então eu já sei que esse cara aqui é um peróxido, tá? Então eu já sei que esse cara aqui é um peróxido. A mesma coisa, olha para cá, eu já sei que cálcio é do grupo 2, né? Antiga família 2A, então o NOx dele tabelado é mais 2. Aqui eu vou chamar de x. Aqui vai dar 2 vezes 1 dá 2, x vezes 4 dá 4x, aonde 4x mais 2 tem que ser igual a zero, aonde x vai ser igual a menos 2 dividido por 4, aonde x vai ser igual a menos 1/2. E se é menos 1/2, então ele é um superóxido. Então, olha que o NOx do oxigênio aqui passa menos 1/2. Mas você está vendo que eu não decorei? Você viu que eu peguei o NOx tabelado do elemento à esquerda e fui calculando o NOx do oxigênio? Olha aqui de novo. O oxigênio aqui está no composto binário. Então, se for binário, eu já fico preocupado com essa questão do NOx. Então, se ele for binário, eu tento logo matar pelo elemento que está ligado ao oxigênio. Ora, nós sabemos que o flúor é o elemento mais eletronegativo, concorda? Consequentemente, se o flúor é o elemento mais eletronegativo, então o flúor aqui é menos 1, certo? Menos 1 vezes 2, menos 1 porque ele é do grupo 17, família 7A, ganha 1 elétron para ficar com 8. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Logo, aqui eu vou chamar de x, ó. X vezes 2 dá 2x, ó. Olha, 2x menos 2 tem que ser igual a zero. 2x igual a mais 2. X igual a mais 1. Olha quanto é que o NOx do oxigênio agora está dando. Mais 1, porque é um fluoreto. Aqui é a mesma coisa, ó, o flúor é menos 1. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Aqui eu vou chamar só de x. Ó. X menos 2 igual a 0. Então, x igual a mais 2. Logo se x é igual a mais 2, ó, deu positivo. Toda vez que dá positivo é porque é fluoreto, tá, gente? Aqui eu tenho 2 fluoretos, ó. O que é o fluoreto? É um elemento, é um composto binário, onde o elemento mais eletronegativo é o flúor. Então, veja, se o oxigênio estiver em composto ternário, não te preocupa, sempre o NOx dele é menos 2. Mas se o oxigênio estiver no composto binário, começa pelo elemento da esquerda, tá? Ou o elemento da direita, dependendo se for mais eletronegativo que ele. Próxima regra. O hidrogênio é outro caso que também é semelhante ao do oxigênio. A gente sabe que o NOx do hidrogênio geralmente é mais 1, porque ele está no grupo 1, tem um elétron na camada de valência. Por mais que ele não perca esse elétron, mas quando ele se combina com outro elemento mais eletronegativo, sempre ele está perdendo esse elétron para o elemento mais eletronegativo. Mas ele pode assumir NOx menos 1 nos hidretos. Então, geralmente, a gente aprende assim na escola, pessoal. Infelizmente, nós aprendemos assim na escola. Olha, a tia diz assim pra gente, pessoal, do lado esquerdo, o hidrogênio sempre é mais 1, tá? Então, veja que o oxigênio aqui é o mais 1 vezes 2 dá mais 2, ó. Então, aqui tem que ser menos 2. Veja que aqui é um peróxido, o oxigênio passa a ser menos 1. E aqui, veja que o cálcio é família 2A, o NOx dele é tabelado, é mais 2. Se o NOx do cálcio aqui é mais 2, e eu chamo isso aqui de x, ó. X vezes 2 dá 2x. 2x mais 2 é igual a 0. Onde x vai ser igual a menos 1. Veja que o hidrogênio assumiu carga menos 1. Por quê? Porque ele está ligado a um metal alcalino, no caso alcalino terroso. Então, toda vez que o hidrogênio está ligado a um metal alcalino ou alcalino terroso, ou a prata, certo? Ou a um metal como o cromo, metal de transição, ele está escrito à direita. A gente aprende assim na escola, olha, quando o hidrogênio estiver escrito, geralmente escrito à direita, tá, gente? Aqui tá errado, ó. Ser escrito à direita por ser mais eletronegativo, tá? Nesse caso aqui, ó, quando ele tá escrito à direita, né? Que não é esquerda, é direita. Então, toda vez que o hidrogênio estiver escrito à direita por ser mais eletronegativo, ele assume carga menos 1. Foi isso que a gente aprendeu na escola. Mas tem exceção, gente. É o caso, por exemplo, dos elementos que formam a geometria piramidal, que vocês aprenderam aqui no curso,
né? A pirâmide de base trigonal. Então, geralmente, elementos que formam pirâmides, o elemento central é escrito à esquerda. Olha, veja, o nitrogênio é muito mais eletronegativo que o hidrogênio, mas ele está escrito aqui à esquerda, não é porque ele é menos eletronegativo, e sim porque isso aqui é uma geometria do tipo piramidal. Então você tem que lembrar da eletronegatividade, porque se eu sei que o nitrogênio é o elemento mais eletronegativo, então o hidrogênio é mais eletropositivo, então ele assume a carga de mais um. Então toda vez que o hidrogênio é o elemento que está mais positivo, ele assume mais um. Toda vez que o hidrogênio é o mais eletronegativo, aí ele assume carga menos 1, que no caso é quando ele está ligado a metal. Então, toda vez, a gente pode colocar uma regra assim, para ficar mais fácil. Toda vez que o hidrogênio estiver ligado a um metal, ele é menos 1. Toda vez que o hidrogênio não estiver ligado a metal, ele é mais 1. Pronto, fica mais fácil, mais simples na tua cabeça. Então, se você tem metal ligado a hidrogênio, o hidrogênio passa a ter NOx menos 1. Se você tem ametal ligado a hidrogênio, aí o hidrogênio passa a sempre assumir o NOx mais 1, tá certo, pessoal? Sempre ele vai assumir o NOx mais 1 se estiver ligado com a metal. Fica mais fácil assim. Tudo bem? E nos íons compostos, a gente viu que quando o composto é uma molécula, a soma dá zero. Mas quando eu tenho um íon composto e não monoatômico, veja, a carga total desse íon é menos 2. Quer dizer que a soma dos NOxes aparentes não pode dar mais zero, porque eu tenho agora uma carga. Então, quer dizer que a soma desses NOx aparentes agora vai ser essa própria carga. Ó. Beleza, pessoal? Então, olha como é fácil aqui matar essa charada. Aqui o oxigênio, eu sei que em compostos binários eu teria que calcular o elemento. Mas, como eu sei que aqui não é um peróxido, até porque aqui tem uma carga muito elevada, eu vou botar aqui menos 2. Ó. Menos 2 vezes 7 dá menos 14, que eu vou chamar de x. Ó. X vezes 2 dá 2x. Só que na hora de fazer o cálculo, 2x menos 14 eu não igualo a zero, eu igualo a essa carga aqui, ó. Então vai ser igual a menos 2, tá certo? Então onde eu vou ter que 2x vai ser igual a 12, aonde x vai ser igual a mais 6. Então quer dizer que o NOx do cromo aqui seria mais 6. A mesma coisa aqui, ó, o NOx aqui é mais 1, certo? O NOx desse composto todo. Então quer dizer que esse somatório aqui desses NOx, o somatório do NOx aparente, tem que ser igual agora a mais 1. Então, como é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou chamar o flúor, o elemento mais eletronegativo, é menos 1. Menos 1 vezes 5 é menos 5. Ó, lembrando que o flúor é a família 7A. Aqui eu chamo de x. Ó. X vezes 1 dá x. Então, x menos 5 tem que ser igual a quanto? A mais 1. Ó. A mais 1. Então, x vai ser igual a mais 6, né? Mais 6 passa 5 positivo, com mais 1 dá mais 6. Então, aqui o fósforo também seria mais 6. Então, quando é uma molécula neutra, a soma do NOx aparente é zero. Mas quando é um composto iônico, a soma do NOx tem que ser igual à carga do teu próprio íon. Tá certo, pessoal? Vamos para frente. Pessoal, agora a gente vai fazer algumas questões aqui para treinar essa questão do NOx, tá? Vamos lá, 4 questões rapidinho. O estado de oxidação dos elementos sublinhados são, na ordem a seguir, tá? Ele quer os elementos sublinhados. No caso aqui, ele sublinhou o fósforo nessa molécula. Nesse aqui ele sublinhou o manganês, nesse aqui ele sublinhou o cromo, nesse aqui ele sublinhou o carbono, nesse aqui ele sublinhou o hidrogênio, tá certo? Então vamos começar com a primeira. N, fazer rapidinho aqui, tá, gente? De cabeça, ó, como é fácil, ó. Aprende aí, ó. Como é fácil, como é que você não perde tempo no vestibular. Ó, presta atenção. Vamos pelos NOx tabelados, certo? Veja, sódio, família 1A, o NOx é mais 1. O hidrogênio só passaria a ser NOx menos 1 nos hidretos. E os hidretos são compostos binários, tá, pessoal? A gente não falou isso agora há pouco, mas só recapitulando. Hidreto é composto binário. Então, aqui não são só 2 elementos. Então, toda vez que o hidrogênio tiver no composto com mais de 2 elementos, não perde tempo. Sempre é mais 1 o NOx do hidrogênio. O oxigênio é menos 2, porque é um composto acima de ternário. De ternário com 3 ou mais elementos, o oxigênio sempre passa a ser carga menos 2. Então, veja. Aqui, pessoal, olha como eu vou fazer rapidamente. Ó. Menos 2 vezes 7 dá menos 14. Mais 1 vezes 2 do hidrogênio dá mais 2. Mais 1 vezes 2 do sódio dá mais 2. Veja bem como é que eu faço rapidamente. Eu tenho que pensar aqui, ó, nesse elemento, eu tenho que pensar no número que somado com 2 mais 2 menos 14 dá 0. Veja, 2 mais 2 dá 4. Menos 14 dá mais 10.
Só que esse mais 10 são para os dois fósforos. Você vai pegar esse mais 10 e vai dividir por esse 2. Mais 10 dividido por 2, aqui vale mais 5. Se você quiser fazer pela equação, chamando aqui de x, multiplicando e botando, não tem problema. Mas eu acho uma perda de tempo numa prova de vestibular. Então, veja, 2 mais 2, 4, menos 14, 10. Mais 10 dividido por 2 aqui, mais 5. Beleza? Então, já sei que o primeiro é mais 5. Já está eliminada a letra C, já está eliminada a letra D. Vamos para o próximo. E, ó, aprenda a fazer rápido questão. A gente vai eliminando, porque às vezes não precisa fazer o NOX de todo mundo. Já na segunda elemento, pode ser que a gente mate a charada. Olha o próximo aí, galera, ó. K2, CR2. Olha como é simples. Bota aqui mais para baixo, ó. K2, CR2, O7, ó. Potássio, família 1A, mais 1. Oxigênio em substâncias ternárias é menos 2. Mais 1 vezes 2 do potássio dá mais 2. Menos 2 vezes 7 do oxigênio dá menos 14. Menos 14 somado com 2 dá menos 12. Para dar 0, mais 12. Ó, 12 mais 2, 14, menos 14, 0. Tudo bem? Então, veja. 12, como aqui são 2 cromos, ó, 12 dividido por 2, aqui está dando mais 6, ó, mais 6, olha aí, ó. Beleza? Então, 5 mais 6, então, até agora está batendo, porque tanto a A, B e E tem 5 e 6, vamos para o próximo elemento. Quem é o próximo agora? Pessoal, pulei um aqui, deixa isso aqui de ladinho, pulei um. Era o K2MnO4, que vinha na sequência. Ele quer respectivamente, tá? Presta atenção. Aqui seria fatal numa prova. Então, bora lá. Potássio, família 1A, mais 1. Oxigênio em composto ternário é menos 2. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Mais 1 vezes 2 dá mais 2. Pensa no número que somado com 2. Menos 8 dá 0. Então, menos 8 mais 2 dá menos 6. Para dar 0, mais 6. Como só tem um manganês, mais 6 dividido por 1 dá mais 6. Então, na sequência está dando 5, 6 e 6. Já está eliminada aqui a letra E, ó. Porque tem que ser 5, 6 e 6. Bom, agora vamos para esse aqui. Agora aqui tem um negócio interessante, galera. HCOOH, a gente faz assim para ficar fácil, ó. Pega os dois hidrogênios e junta. Olha aqui, ó. Para não perder tempo, você junta os elementos iguais, ó. São 2 hidrogênios, certo? Um carbono e os 2 oxigênios, sempre colocando o elemento mais eletronegativo à direita, tá, pessoal? Então, o hidrogênio aqui, ó, é mais 1 em composto ternário, o oxigênio é menos 2 em composto ternário, menos 2 vezes 2 dá menos 4, mais 1 vezes 2 dá mais 2. Pensa no número que somado menos 4 mais 2 dá 0, mais 2, porque 2 mais 2 dá 4, menos 4, 0. Como só tem um carbono, né? Mais 2 dividido por 1 dá mais 2. Então, já está eliminada a letra A, a resposta a letra B. Mas vamos só confirmar se dá o outro menos 1 mesmo. Ó. CaH2. Olha aí, é um hidreto, tá, pessoal? Hidreto metálico, composto binário. Hidrogênio ligado a metal. Sempre menos 1. Mas eu vou fazer só para te provar. O cálcio é a família 2A é mais 2. Mais 2 vezes 1 dá mais 2. Aqui tem que ser menos 2 para dar 0. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Ó. Mas como eu já tinha dito, toda vez que eu tiver um composto binário, 2 elementos onde eu tenho o hidrogênio ligado a um metal, sempre o NOx do hidrogênio será menos 1. Tá? Bota isso na tua cabeça aí. Próxima questão. O nitrogênio pode existir na natureza em vários estados. Em sistemas aquáticos, compostos que predominam são importantes para a qualidade da água. Ele quer o nitrogênio com número de oxidação, menos 3, mais 0, mais 3, mais 5. Gente, a gente vai fazer a letra A para ver se bate, né? Aquela que, se não bater, eu vejo a ordem que é a correta. Então, vamos lá. NH3, vou botar bem aqui. N2, NO2. Peraí, vou botar um pouquinho mais para baixo para ter espaço. Vamos lá. Uma apagadinha aqui. Bora lá. NH3... N2, NO2 menos, fazer aqui para o macete, tá? Para a gente não perder tempo. NO3 menos, não podemos perder tempo no Enem. Então, bora lá. Olha, presta atenção.
o nitrogênio é mais eletronegativo que o hidrogênio. Toda vez que o hidrogênio está ligado a um elemento mais eletronegativo que ele, o NOx é mais 1. Certo? Então, mais 1 vezes 3 dá mais 3. Mais 3. A soma tem que dar 0. Para dar 0, mais 3, aqui tem que ser quanto, pessoal? Menos 3. Então, o primeiro nitrogênio é menos 3. Certo? Já está aqui batendo, ó. Já sei que o primeiro é amônia mesmo. Toda substância simples, o NOx é quanto? 0. Aqui é uma substância formada de apenas um elemento, então é 0. Bateu também. Agora aqui, pessoal, o oxigênio em substâncias compostas, o NOx geralmente é menos 2, a não ser quando ele está ligado a metal da família 1A ou 2A, ou a não ser quando ele está ligado a flúor, que não é nenhum desses casos. Então ele é menos 2. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Só que agora aqui vem um porém. Porque eu não posso dizer assim, qual é o número que somado com menos 4 dá 0? Por quê? Porque ele é um íon. Como é que eu faço de cabeça, professor? Eu faço assim, qual é o número que somado com menos 4 dá menos 1? Porque tem que ser igual a esse NOx bem aqui, essa carga. Então, o número que somado com menos 4 para dar menos 1 é mais 3. Porque 3 menos 4 dá menos 1. Então, no caso aqui, bateu também. Então, agora aqui, então, só tem a letra A como resposta. Mas bora ver aqui, ó. Oxigênio, substância composta, é menos 2. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Agora, de novo, pensa no número que somado com menos 6. Se você tiver problema, faça assim, gente, ó. X menos 6 tem que ser igual a essa carga bem aqui, ó. Menos 1. Então, x vai ser igual a 6 menos 1. X vai ser igual a mais 5, tá? Faça assim se der problema. Mas aqui é só pensar assim, o número que somado com menos 6 dá menos 1, mais 5, ó, bateu. Então, a resposta, letra A de amor, beleza? Vamos para a próxima questão. Bom, aqui agora, pessoal, já está falando do que é um agente oxidante e o que é um agente redutor. Veja bem, toda vez que um elemento ele aumenta o seu NOx, nós dizemos que ele sofreu uma oxidação. Então, a oxidação ela é um aumento de NOx. Um aumento de NOx. Enquanto a redução, o nome já está dizendo, é uma diminuição de NOx. Mas veja, então, a gente vai ver que quando um elemento ele sofre oxidação, tá? Que ele está aumentando o NOx, o outro elemento vai ter que sofrer uma redução, porque é uma lógica. Quem sofre oxidação está perdendo elétrons e ele tem que dar esse elétron para alguém. Então, nós dizemos que quando um cara sofre oxidação, ele é chamado de agente redutor, é o contrário. Então, quem oxida, quem perde o elétron, faz alguém ganhar esse elétron. Então, sempre o cara que sofre oxidação, ele é agente redutor. E sempre o cara que sofre redução, ele é agente oxidante. Tá? A gente vai discutir isso na aula de balanceamento, mas aqui é só para a gente poder fazer essa questão. Então, veja, analisando a equação 1 e 2, pode afirmar o quê? Pessoal, bora calcular o NOx do iodo e do enxofre rapidamente aqui, ó. De cabeça logo, ó. Oxigênio aqui é menos 2. Aqui não vai dar para ver essa cor, vamos botar uma corzinha aqui azul. Ó, o oxigênio é menos 2. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Pensa, esse número aqui da frente, galera, ó. Deixa eu colocar de vermelho, que vai ficar mais fácil de você ver. Ó, esse número da frente tu descarta, tá bom? Que isso é o coeficiente, é o balanceamento. O que me interessa é isso aqui, ó. Oxigênio é menos 2 vezes 3 dá menos 6. Pensa no número que somado com menos 6 dá essa carga aqui, menos 1, mais 5. Então, já sei que o iodo aqui é mais 5, tá? Olha como é fácil, presta atenção. Aqui, no bisulfito, né? Ó, oxigênio é menos 2 vezes 3 dá menos 6. O hidrogênio é mais 1, tá? Hidrogênio é mais 1, porque está em substância ternária, olha, é mais 1. Pensa no número que somado menos 6 mais 1 dá menos 1. Ó, se eu botar aqui 5, 5 mais 1 dá 6, com menos 6 dá 0. Então, aqui tem que ser 4. Por que 4? Porque 4 mais 1 dá 5, menos 6 dá menos 1, certo? Todo íon monoatômico, que é o íon formado de apenas um, esquece o coeficiente. Todo íon monoatômico, o NOx é a própria carga, que no caso aqui é menos 1. Aqui agora, esquece o coeficiente. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Pensa no número que somado com menos 8 tem que dar essa carga bem aqui, menos 2. Número que somado com menos 8 que dá menos 2 é mais 6, ó. Certo? Então, perceba que o iodo saiu de 5 e foi para menos 1.
O iodo aqui está sofrendo uma redução. Por quê, professor? Porque ele saiu de um NOx 5 e ele diminuiu para menos 1. E o enxofre saiu de 4 e foi para mais 6. Então, o enxofre sofreu uma oxidação. Lembrando que quem sofre redução é agente oxidante. Quem sofre oxidação é agente redutor. No de baixo, o iodo aqui, o NOx é menos 1. Tá? O iodo aqui, o NOx é menos 1. Já posso ver isso aqui porque ele é um íon monatômico. Agora aqui, o iodo nessa outra. Menos 2 do oxigênio vezes 3 dá menos 6. Número que somado com menos 6 para dar menos 1, mais 5. Então, eu tenho um iodo aqui de NOx menos 1, mas eu tenho um iodo aqui de NOx mais 5. Eu tenho um iodo aqui de NOx 0, ó. Beleza? NOx 0. Quer dizer que aqui nessa segunda equação, tanto tem uma oxidação quanto tem uma redução do próprio iodo, tá? Tanto tem uma oxidação quanto tem uma redução do próprio iodo. A gente vai ver mais na frente que essas reações são chamadas de desproporcionamento, tá? Na aula de balanceamento. Mas vamos analisar a questão. Analisando a equação 1 e 2, pode-se afirmar o quê? Que o iodo do íon iodato é reduzido em ambas as equações. Ora, tu tá vendo o iodato lá em cima, esse IO3-, tá? A gente vai aprender esses nomes lá em sais. Mas o lá de cima saiu de 5 e foi para menos 1. Reduziu o iodo. E aqui no de baixo ele saiu de 5 e foi para 0. Também reduziu. Correto. Então já é a resposta, gente. Ó, o iodo de novo. Ó, o iodo aqui nessa primeira equação, ele sai de 5 e vai para menos 1. E o iodo aqui, ó, nesse iodato, sai de 5 também. Ó. Perceba, ele sai de 5 e vai para 0. De 5 para 0 ele também reduz. Então, ele reduz tanto de 5 para menos 1 lá em cima, quanto ele reduz de 5 para 0 aqui embaixo. Então, correto, tá? Então, voltando para o amarelinho, correto. O iodo do iodato é reduzido em ambas as equações, beleza? Eu não vou olhar as outras alternativas, porque vão ser coisas que nós vamos discutir na aula de balanceamento, que é a próxima aula, tá, pessoal? Próxima questão. No processo metalúrgico de obtenção do chumbo, estão envolvidas as reações representadas na equação 1, 2 e 3. Então, vamos lá. Então, bora logo calcular aqui o NOx do chumbo. Olha, pessoal, aqui vem agora a questão do bom senso. Veja bem, nós já sabemos que tem NOx tabelado, mas vai ter questão onde a substância não tem elemento com NOx tabelado. E aí, Marlos, como é que eu resolvo? Usa um pouquinho de lógica, é a seguinte. Sempre, toda vez que cair uma molécula que não tem NOx tabelado, sempre comece pelo elemento mais à direita possível. Por que, professor? Sempre pelo elemento mais à direita possível, pessoal. Porque o elemento mais à direita possível ele é mais eletronegativo. Então, basta você saber a família dele. Então, por exemplo, o enxofre é a mesma família do oxigênio. Qual era o NOx do oxigênio em substâncias compostas? Não era menos 2? Porque justamente quem está na família 6A não tem 6 elétrons. E para ficar com 8, pela teoria do octeto, não tem que ganhar 2. Então, eu começo aqui pelo enxofre, ó. Já que o chumbo é um metal de transição, não é um metal representativo, mas é um metal que tem NOx variável, né? Ele pode ser mais 2 ou mais 4. Então, eu sempre começo aqui pelo elemento mais à direita. Então, no caso aqui, pessoal, ó, menos 2. Se esse cara é menos 2, o chumbo aqui tem que ser mais 2 para dar 0. Ó como é fácil. Oxigênio aqui, substância simples, NOx é 0. Oxigênio aqui é menos 2 em substância composta. Ah, Marlos, mas o chumbo é metal. Sim, mas ele não é metal da família 1A nem 2A. Então, eu não começo por ele. Se ele fosse da família 1A ou 2A, eu começaria por ele. Aí poderia ser que o oxigênio seria um peróxido ou um superóxido. Mas como ele não é da família 1A nem 2A, você começa sempre pelo elemento mais da direita. Então, no caso, o oxigênio é menos 2, então o chumbo vai ser mais 2 de novo. O oxigênio aqui é menos 2 vezes 2 dá menos 4. Então, o enxofre aqui tem que ser mais 4, certo? Beleza, então veja que o oxigênio aqui, ele está sofrendo variação de NOx, né? Quem está variando de NOx aqui? O enxofre, que sai de menos 2 e vai para mais 4. E o oxigênio, que sai de 0 e vai para menos 2, ó. Beleza? Então, na equação 1, o chumbo não sofre variação de uma de NOx. Então, já está eliminado aqui, meus amiguinhos, ó. O chumbo é oxidado. O chumbo é reduzido na equação 1. Na equação 1, ele não tem variação de NOx, tá? Elimina aqui a letra B. Porque o chumbo aqui está mais 2 e o chumbo aqui está mais 2. Na segunda, vamos lá. O oxigênio é menos 2. Para dar 0, o chumbo tem que ser mais 2. Carbono é substância simples, NOx 0. Chumbo é substância simples, NOx 0. Oxigênio é menos 2 vezes 2 dá menos 4. Para dar 0, o carbono tem que ser mais 4.
Então, o chumbo aqui, ele está saindo de 2 indo para 0. O chumbo na equação 2 está sofrendo redução. E aqui na letra A ele diz que o chumbo está sofrendo oxidação. Não, o chumbo está saindo de 2 indo para 0. O NOx está diminuindo. Ele está sofrendo aqui o chumbo aqui está sofrendo uma redução na equação 2. Na equação 3, de novo, o oxigênio é menos 2, o chumbo é mais 2. A oxigênio é menos 2, carbono para dar 0 tem que ser mais 2. Chumbo aqui é 0. Na equação 3, está aqui de amarelo, o chumbo está saindo de 2 e está indo para 0. Então, na equação 3, o chumbo está sofrendo uma redução na equação 3. Beleza? O NOx do chumbo não se altera na equação 3, está errado também. O carbono e o monóxido de carbono são redutores. Ora, o chumbo na equação 2 sofreu uma redução. Se o chumbo sofreu redução, quem provocou a redução do chumbo foi o carbono. Porque o carbono sai de 0 para 4. Se o carbono aqui sofre uma oxidação, amiguinhos, ele é um agente o quê? Redutor. Porque quem sofre oxidação provoca redução. Aqui a mesma coisa, o chumbo saiu de 2 e foi para 0. Se o chumbo sofreu redução, então o monóxido de carbono sofreu o quê? Oxidação. Né? Pode calcular aqui o monóxido de carbono que vai dar mais 4. Então nem precisava do monóxido de carbono, bastava ver o seguinte, se o chumbo sofre redução, quem provocou essa redução dele? Foi o monóxido de carbono. Então a resposta é a letra D. Tanto o carbono e o monóxido de carbono são redutores. Não é que sofrem redução. São redutores, quer dizer que são agente redutor. Se ele é agente redutor, é porque ele provoca a redução do chumbo. Ou seja, ele fez o NOx do chumbo diminuir, que foi o que aconteceu na questão. Beleza? Então, pessoal, essas questões aqui serviram para você ver como que cai NOx nos vestibulares. Então, tem que dar uma estudada nessas regras, tá? Você tem que fazer bastante questão envolvendo as regras de NOx para decorar o NOx tabelado e saber se sair quando tem NOx de elementos que você não conhece. Tá usando sempre o NOx tabelado ou sempre começando pelo elemento mais à direita. Forte abraço a todos.